Oh Deus, estamos diante da Tua Palavra. Não há, Senhor Pai, uma correspondência, Senhor Pai, natural entre as nossas mentes e a Tua Palavra, Deus. Por isso nós recebemos uma nova mente. Por isso Paulo ora, Deus, para que os olhos dos nossos corações sejam abertos, Senhor Deus, para junto com todos os santos conhecermos, Senhor Pai, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Nesse oceano infinito do amor do Teu Filho amado, nós mergulhamos, Deus, ciente já da nossa, Senhor Pai, incapacidade. Senhor Pai, somos como crianças na beira do oceano, Senhor Pai, infinito, ó Deus, do amor infinito, Deus, e todas as suas belezas, Senhor Pai, estando diante de nós. Mas o fato, Senhor Pai, de não podermos, quando estamos diante de um oceano aqui, Deus, da beleza que Tu criaste, o fato de não podermos olhar todo o oceano e conhecer todo ele, Senhor Pai, não impede de nós desfrutarmos profundamente daquela pequena parte que estamos olhando, Senhor Pai, e vendo. Assim é, Senhor Pai, essa riqueza infinita, Senhor Pai, uma preciosidade para nós em cada ponto, ó Deus, que Tu revela a nós. Nós vemos beleza, Senhor Pai, que nós sabemos que corresponde ao todo. Vemos glória, que nós sabemos que corresponde ao todo, mesmo que esse todo, Senhor Pai, seja infinito e esteja além, Senhor Pai, de criaturas finitas como nós. Sabemos que podemos, Senhor Pai, experimentar o máximo, Senhor Pai, do que alguém, Senhor Pai, criado por Ti, regenerado e feito uma nova criatura pode experimentar. E sabemos, Senhor Deus, que esse potencial enorme de conhecimento e crescimento, Senhor Pai, encantamento na beleza do Teu Filho, será, Senhor Pai, explorado por toda a eternidade, Senhor Deus, ao máximo. Nós queremos que nesta noite haja um fruto adequado, Senhor Pai, do que Tu irás nos mostrar, e que Teu Espírito, Senhor Pai, não só regenere corações através dessa palavra, mas alimente verdadeiramente a nossa alma, Senhor Pai, através do comer diário, Senhor Pai. Um homem é sustentado por uma vida toda, e através, Senhor Pai, de um alimento diário que Tu és para nós, o pão da vida, ó Deus, nossas almas são, Senhor Pai, não só nutridas, se desenvolvem, se tornam mais amplas para receberem mais, Senhor Deus, de Ti. E nós queremos que o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor Pai, seja como um de lite aberto, Senhor Deus, sem autodefesas ligadas, Senhor Deus. Não precisamos de defesa diante da Tua palavra, precisamos abrir nossos corações, deixá-la sondar e orar como Davi: Senhor, vê se há algum caminho mau em mim, se eu não vejo adequadamente algo que não Te honra, mostre para mim, que eu quero que isso seja algo retirado da minha vida pelo Teu poder, que nós possamos realmente olhar para a Tua palavra assim, Deus, com encanto, deleite e desejo de transformação. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. O primeiro salmo da Bíblia, o Salmo 1, verso de 1 a 6, ele só tem 6 versos, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós temos que ter cuidado, não é? Porque às vezes temos definições que não são as definições da Bíblia. Nós somos esses que se deleitam em Deus, ou o que caracteriza a nossa vida é a impiedade. Isso é tudo que mais importa a respeito de nós. De 1955 a 1975, os Estados Unidos viveu a maior era de crescimento e prosperidade econômica da sua história. Houve um rápido aumento no estilo de vida, no padrão de vida, e um enorme otimismo tomou conta de todos, não é? Como se o céu fosse
o limite, como nunca mais houve, 20 anos como aqueles depois, apesar de as pessoas pensarem que aquilo ia ser o normal, acabou se mostrando diferente. Tanto durante aqueles 20 anos que foram os mais incríveis de um grande país. No entanto, a taxa de suicídio entre os adolescentes naqueles 20 anos aumentou em 300%. E todos os comentaristas sociais concordavam que aquilo queria dizer algo importante. O fato de viver a maior prosperidade jamais vivida, e que nunca viveram naquela dimensão capilaridade em toda a sociedade, e no entanto explodir as taxas de suicídio, e você vê que isso já estava no passado. As coisas pioraram, mas naquela época, 55 a 75, é o retrato que tinha. Então os comentaristas sociais achavam que isso era muito importante, que de alguma forma isso falava algo importante, mas ninguém chegou à conclusão do que era que falava. Era importante, mas ninguém sabia dizer exatamente o que era que essa realidade de grande prosperidade e aumento de suicídio e temores e depressão significava. E eu acho que a melhor resposta de todas saiu da própria juventude, que estava experimentando as duas coisas, aquela grande prosperidade e expansão de coisas boas, e ao mesmo tempo em que 300% a mais de suicídio acontecia entre eles. Então, um próprio jovem daquela época, quando aquela época já estava assim, num certo declínio, explicou isso. Um adolescente nos anos 80, em Houston, ele se enforcou numa árvore, num lugar aberto, e ele colocou uma coisa presa na árvore com uma mensagem, e estava escrito o seguinte: esta árvore é a única coisa por aqui que tem raízes. A única coisa aqui que tem raízes em Houston, em meio àquela onda de prosperidade, é a única coisa que tinha raízes. Eu acho que é a melhor explicação que os cientistas sociais, os comentaristas sociais não conseguiram saber o que sabiam que aquilo mandava uma mensagem importante, não sabiam que mensagem era essa. Eu acho que esse rapaz sintetizou isso. Então, raízes, por um lado, é um conceito positivo, não é um conceito bom. Ter raiz significa que você é substancial, você não é superficial. Significa que você está enraizado, que você é uma coisa que dura, que você tem firmeza. As raízes permitem que você consiga lidar com as tempestades, ajudam você a se manter firme no dia mau, como o apóstolo Paulo gosta de chamar. Raízes que te seguram, e assim, de todas as maneiras, raízes dão estabilidade. Raiz, quando alguém tem raízes, ele tem certeza, ele tem firmeza. Ele não depende das coisas que vão estar acontecendo externamente, numa tempestade, em ventos fortes, ou calor forte. Ou seja, as raízes constroem massa, dão peso, dão estabilidade, e é para isso que as raízes estão lá. Elas protegem de você depender o tempo todo de coisas favoráveis a você. Por outro lado, se você olha uma árvore, as raízes geram todas essas coisas, mas elas também limitam a sua liberdade. As raízes confinam, mesmo quando, e na verdade, porque confinam, elas protegem, nutrem, alimentam, estabilizam
você em qualquer situação, ela também te limita o que você poderia chamar de... você poderia dizer que uma palha levada pelo vento parece ter mais liberdade do que um carvalho com suas raízes profundas, porque a palha está aqui, está lá, está não sei aonde, não está enraizada. Há pessoas que vão para todos os lugares, começam no Rio de Janeiro, daqui a pouco estão trabalhando em Goiás, daqui a pouco estão no norte do país e vão para o sul. As pessoas dizem, essa pessoa não tem raiz, né? Ela não tem raízes em lugar nenhum, ela está cada hora num lugar, está cada hora fazendo algo. E nos anos 80, Tom Wolfe, que é um romancista, não é? Que morreu agora em 2018, mas em 1930, ele é um escritor famoso e também um jornalista dos mais importantes. Ele escreveu um livro chamado A Fogueira das Vaidades, que é um livro muito famoso. O filme, apesar de famoso, não teve a mesma impacto do livro. Ele tem outras obras importantes. E certa vez ele estava discursando em Harvard e ele falou palavras memoráveis naquele lugar onde as pessoas estão sonhando alto, não é? Na vida. Ele diz assim sobre o estado das pessoas, mesmo quando os privilégios da vida levam você tão longe. Ele disse assim naquele discurso em Harvard, ele disse: ao longo da história, em todas as épocas, todos os seres humanos sempre buscaram dois tipos de liberdade, mas hoje estamos atrás de um terceiro tipo de liberdade também. E ele continuou: os dois tipos de liberdade que sempre nós buscamos são a liberdade da tirania e a liberdade da necessidade. Sob a liberdade da tirania estão incluídas coisas como liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade de determinação política. Sob a liberdade da necessidade estão incluídas coisas como liberdade de oportunidade econômica e assim por diante. Então Wolfe, ele continua dizendo: hoje nós estamos buscando e até mesmo esperando um terceiro tipo de liberdade sem precedentes na história. E ele disse que isso era a liberdade de qualquer noção de Deus. E não, ele disse liberdade da religião. Você vê, não liberdade religiosa, não é? Nós sempre quisemos isso, né? Ele disse: hoje esperamos liberdade da religião. E ele definiu o que ele estava querendo dizer dessa forma: liberdade do monitor interno que seus pais inserem lá e os clérigos inserem lá, liberdade para escrever sua própria moralidade, liberdade para determinar seu próprio destino e liberdade para decidir a natureza da realidade espiritual ou de si mesmo. Ou seja, liberdade até para definirmos o que vai ser a nossa espiritualidade, como será Deus, e o que ele gosta, o que ele não gosta. E ele disse: isso nunca, jamais foi buscado antes em qualquer cultura. É a liberdade final, ele disse. Sermos libertos de tudo, até de Deus. E quais são os resultados dessa liberdade final? O resultado da liberdade final é a falta completa de raízes. Foi aquilo que aquele jovem que se enforcou em Houston, aquele adolescente, estava dizendo: nessa cidade a única coisa que tem raízes é essa árvore na qual eu me enforco. Nada aqui tem raízes. Esse é o resultado dessa suposta liberdade. Quando nossos ancestrais diziam: eu tenho raízes, o que eles estavam dizendo quando diziam isso? Eles não são uma árvore, né? Eu tenho raízes. Eles estão dizendo: nós sabemos quem nós somos, este é o meu país, esta é a minha família, esta é a minha fé. Em muitas coisas que eu faço porque tenho obrigações, porque tenho compromisso. Eu posso, em algumas vezes, não sentir vontade de fazer essas coisas, mas eu as faço.
Meus sentimentos vão para um lado, meus impulsos vão para o outro, mas eu sou alguém que tem raiz, que posso ficar firme quando meus sentimentos são confusos, quando os meus impulsos são confusos, eles não estão me guiando. Eu não sou um homem de impulsos, eu não sou uma pessoa que é levada por impulsos, por desejos fugazes. Essas coisas podem até me atingir, é o que eles estavam dizendo, mas eu sei quem eu sou. Esse é meu país, esse é meu dever, essa é minha família, essa é minha fé. E os sentimentos são voláteis. Às vezes pode não parecer que é do meu interesse determinadas coisas, mas eu tenho raízes que me fazem ficar firme naquilo que é correto a ser feito. E eu tenho compromissos, eu tenho um papel, e eu sei qual é, eu sei onde eu estou. Nós cortamos todos esses elementos, cortamos todas as coisas e dissemos: agora somos livres, não temos raízes, não temos nada. Nossos ancestrais, nós pensamos, tinham menos liberdade, mas eles tinham muito menos desespero do que nós. Como eu disse, você pode achar que uma palha soprada pelo vento tem mais liberdade, mas quão sem vida é a existência dela comparada ao carvalho que está ali há décadas e décadas e décadas, não é? Verões, invernos e primaveras. A gente diz, então, nós somos livres. Então, uma planta sem raízes é no máximo um tufo de capim, não é? E um tufo de capim é mais livre que um carvalho, que uma árvore grande com raízes profundas. Sim, é livre para ser levado pelo vento para sempre. É livre para não estar firmado em lugar nenhum. É livre para sempre ir conforme a situação. Ele é livre para não ter nada no qual descansar. Ele é livre para a situação jogar ele para lá, e se o vento mudar e jogar ele para o lado oposto ao que ele estava indo antes, ele ir. Ele não tem uma direção certa, não tem um caminho. Então há o que a Bíblia chama de falta de raízes e falta de peso em nossa sociedade, e infelizmente na igreja hoje, que espelha a sociedade, é caracterizado pela sua superficialidade, não é? Então, todo mundo aqui, em maior ou menor grau, são afetados por isso, e precisamos lutar contra isso, não é? Contra a superficialidade de uma vida sem raízes. Você vê que aí as preocupações vão girar em torno do quê? Meu corpo, minha aparência, minha idade, minha juventude, minha vida sexual. Eu estou sexy, não estou sexy? Eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro? Enfim, é isso que naqueles dias, naquela prosperidade, essa falta de raízes e essa superficialidade não dava sustento a uma vida com peso. Então o que a gente quer falar hoje é sobre o que a Bíblia diz sobre a nossa condição, a condição da nossa sociedade, da nossa cultura, desse mergulho final que Tom Wolfe diz aqui, estava nesse discurso em Harvard, falando sobre esse terceiro tipo de liberdade sem precedentes, que como sociedade nós mergulhamos, depois nos admiramos dos resultados e tentamos melhorar isso com mais doses do que causou mal, e é óbvio que colhemos mais mal ainda, não é? Então, não é o tipo de coisa que muitos de vocês veem ou olham na internet para ver ou para saber, porque quase sempre a mensagem que vem é oposta a essa. Eu espero, ao fazermos essa análise bíblica, que você comece a ver alguns dos seus problemas hoje, e os problemas da nossa geração à luz disso. Muitos dos seus problemas hoje, talvez o principal problema que você enfrenta hoje é que você foi dominado ou afetado
profundamente por essa falta de peso e falta de raízes que experimentam, que nós experimentamos na nossa cultura, que aquele jovem disse: nada tem raiz aqui em Houston, não é? Embora seja uma condição moderna, você vê, embora esteja se espalhando cada vez mais, embora Tom Wolfe diga de certa forma que isso é sem precedentes na história, não é? O fato é que as raízes, ou a falta de raízes, essa condição, você vê que ela é diagnosticada há muito tempo nesse salmo, e a prescrição está aqui, e é isso que a gente quer olhar, não é? O diagnóstico dessa falta de raiz. A Bíblia fala sobre palha e diz que há uma vida que é totalmente superficial, há uma vida que está só na superfície, uma vida de superficialidade e falta de raízes que afetam as pessoas, não é? Que domina as pessoas, é pura palha. Ele diz: os ímpios são como a palha que o vento leva. Então você vê como é importante olharmos para as definições bíblicas. Quando ele está falando do ímpio e colocando ele em contraste, não é, com o homem regenerado, ele dá uma característica da impiedade que às vezes não é a característica que a gente busca em nossas vidas. Ele diz que a característica do ímpio é que ele é como um palha que o vento leva. Isso caracteriza a vida ímpia. Quando nós falamos ímpios, nós começamos a pensar em coisas que você pode dizer: olha, não tem nada a ver comigo, não é? Mas você vê que isso já é um sintoma da superficialidade. Então, me deixe falar com você sobre o que isso significa. O que é essa vida? O que é a vida da impiedade? Não é? O que é a vida que ele compara com a palha que o vento leva? Então olha o que a palha se refere a algo agrícola, né? Uma metáfora aqui. Quando você colhe o grão, naquela época, eles não tinham as máquinas, as coisas que nós usamos hoje. Então eles faziam do jeito antigo que as pessoas ainda fazem hoje, não é? Eles pegavam o grão e jogavam para cima, não é? Com a pá, mexendo, jogando para o alto. E o grão, ele resistia, ele consiste, né, em duas partes. Por um lado, você tinha um núcleo interno do grão, e você tinha ali o que? A vida em si. Se você plantar aquilo, nasce uma nova árvore, né? Uma nova planta. Há esse núcleo interno cheio de vida, e você tem a vida dentro dele. Aquele grão, ele pode encher uma terra inteira, um único grão, porque ele dá uma árvore que dá muitos grãos, que dá outras árvores que dão muitos grãos, e daqui a pouco de um único grão tem uma vida potencial para dominar todo um ambiente. Então você tem esse núcleo interno, essa parte orgânica do grão, ele tem substância, ele tem vida, ele tem um potencial gigantesco. E quando você jogava para cima, como eles faziam, hoje nós usamos máquinas, nós também ainda usamos isso, esse núcleo pesado, ele caía, e a palha, que era a casca, que ficava ao redor dele, ao redor do núcleo vital, ela era mais leve que o grão, né? Então essa era a ideia. O vento levava a palha naquele processo, e quando todo o processo terminasse, você ia ter grãos, e a palha tinha sido levada embora. Quando a Bíblia fala sobre que a vida dos ímpios é como a palha, sobre o que está falando? A palha representa uma vida que consiste totalmente de aspectos externos, que a palha é exatamente isso no grão, não é? É totalmente baseada na aparência, na fachada. É uma vida sem uma âncora. A Bíblia diz que Jesus é a nossa âncora firme além do véu. Então, mas o ímpio é como a palha, não tem âncora, nada firma ele. Ele depende de coisas que são totalmente superficiais e não ancoram ele. Se ele depende da sua aparência, depende de como ele acha que é a sua sexualidade, depende de todas as coisas que não são âncoras. Ele depende da sua aparência, ele está envelhecendo. Ele depende de coisas que a traça e o ferrugem
consomem. Ele depende de coisas que não podem firmar ele no dia mal, porque o dia mal é exatamente quando todas essas coisas de alguma maneira estão sob ataque. Então, sem nenhuma realidade interna duradoura por trás da fachada. Então ele pode ter uma alegria, ele pode ter uma suposta felicidade, ele pode ter relacionamentos, mas não há nada que ancore todas essas coisas. Não é? E uma vida que é característica da impiedade, então, significa ser constantemente levado pelos ventos da opinião pública e das tendências. Você vê, é uma descrição de impiedade que toma uma proporção enorme, porque você pode estar exatamente aqui, aparentemente não fazendo um monte de coisas que você acha que um ímpio faria, mas o que caracteriza o ímpio é exatamente essa constantemente ser levado pelos ventos da opinião pública. Ele não tem uma verdade que ancore a sua vida. O que vai fazer alguém pleno? Depende do que estão dizendo hoje que vai fazer. Se as pessoas estão dizendo que é o corpo, teu corpo, como o teu corpo está, a aparência dele, então você também acha. Você também fica como aquelas pessoas lá, naquele processo que ninguém conseguiu entender, porque com tanta prosperidade havia um crescimento tão grande do suicídio. Aquele menino disse: não temos raízes. Então, você é levado pelos os ventos das tendências de opinião pública e pelos ventos do seu próprio impulso e sentimentos do momento. O que te leva é o vento do teu sentimento momentâneo. O que você estiver sentindo é para onde a tua vida vai. Se você está se sentindo mal, então você não tem nada que se segurar, você vai ficar no buraco. Se você estiver se sentindo bem, então você vai até tudo não funcionar. Você depende do que vai acontecer amanhã, de como você vai estar se sentindo. A sua vida depende dessas coisas. Você é levado pelos ventos também do sofrimento e da provação, porque você não tem raízes. Quando o sofrimento chega, você só tinha a superficialidade de uma vida saudável. Agora o vento do sofrimento vai te levar para lugares escuros, porque você não tem como se manter num lugar quando aquele vento te arrebata do sofrimento. Você não tem nada para impedir que você seja continuamente levado por alguma coisa. Você vai ser levado pela a vida saudável, cheia de superficialidades. O sofrimento vai te levar para outro lugar e a vida do dia a dia vai ficar monótona, então isso te arrebata. Então a gente está a princípio olhando metaforicamente como o texto fala, mas quando a gente vai para a realidade, quando a Bíblia fala sobre isso, o que está descrevendo? Tempos atrás houve um filme muito popular, bastante tempo atrás, em 93, que fez um sucesso, porque era com Robert Redford, Demi Moore, chamado Proposta Indecente. E um casal, que é Demi Moore e Woody Harrelson, é um casal feliz, estavam vivendo relativamente bem, e eles começam a passar por uma crise econômica na vida deles. Eles podem perder a casa que está hipotecada, e eles então resolvem ir para cassinos, Vegas, e pegar o dinheiro que eles têm. Eles acham que a única chance deles é jogar e ganhar, porque eles apesar de serem pessoas capacitadas, e etc., naquele momento nada está dando certo na vida deles, e eles estão nessa crise. Então eles vão e eles encontram lá, eles perdem em vez de ganhar, como quase sempre acontece. E eles encontram um bilionário lá que faz uma proposta para o marido da Demi Moore, o Woody Harrelson, o ator. Ele diz: olha, eu dou $1 milhão para ela passar uma noite comigo, só isso. Uma noite, enfim, a gente nunca mais vai se ver. E esse bilionário é Robert Redford, e
eles tinham ido para Vegas nessa última tentativa de salvar a casa, salvar a família economicamente, e depois que eles perdem tudo, esse misterioso bilionário aparece e faz essa proposta, e inicialmente é um choque assim, para o casal, né? Mas tal proposta significava a solução de todos os problemas deles. Aquele $1 milhão ia mudar tudo na vida deles. O negócio deles ia tomar um impulso, a casa não ia ser mais perdida, e eles então pensam: a gente pode aceitar isso uma noite. Só que eles não contavam com as consequências que tal oferta ocasionaria num prazo um pouco maior do que aquele instante ali de desespero, né? E foi um filme enormemente popular, né? E as pessoas não foram ver apenas porque era um tema sexy, né? E era com a Demi Moore, com o Robert Redford. As pessoas saíram, gastaram milhões e milhões pelo mundo, né, em bilheteria, porque essa é uma questão central da nossa época. É isso que Tom Wolfe estava dizendo quando ele disse que esta é uma questão sem precedentes para a história como sociedade, não é? Apesar de sempre ter sido um problema no ser humano. Então, os nossos ancestrais teriam percebido que a proposta simplesmente estava errada. Essa proposta nós não levamos em consideração, não é? Se transforma numa tentação quando você se senta ali e começa a pensar a respeito, não é? Muitas coisas se tornam tentação na nossa vida só porque a gente não tem raízes. A gente diz que está em Cristo, mas a gente é como a nossa sociedade, né? A gente está aberto, a gente acha que isso é liberdade, né? Então, há pessoas que sofrem todo mês a tentação de não ser um cooperador no reino de Deus. Por quê? Porque ele tem que decidir isso todo mês. Há pessoas que vão lutar contra a possibilidade de adultério o tempo todo. Por quê? Porque eles têm que decidir a cada vez, a cada oportunidade. Eles não têm raízes, eles dependem do que está acontecendo. Como eu estou? Eu estou me sentindo sozinho, estou aflito, estou carente. Ele depende, ele é como o vento, ele é como a palha que o vento leva. Ele não tem raiz. Tudo é difícil porque tudo depende de como vai estar cada dia, não é? Então, como eu estou me sentindo, como eu vou estar me sentindo daqui a um mês na hora de eu dizimar? Como é que eu vou me sentir quando aquela outra coisa aparecer? Eu não sei. E esse é o problema. Toda vez eu tenho que lutar contra as mesmas coisas. Então, homens e mulheres modernos ouvem essa proposta, né, do filme, a proposta indecente. E eles assistem ao filme, e isso é o que eles estão perguntando: existe algo que, sob qualquer circunstância, está sempre errado? É errado a mulher passar uma noite com aquele bilionário, mas será que isso sempre é errado? Isso vai salvar a família, vai trazer muitas coisas boas, vai resolver muitos problemas. Esse bolo de dinheiro, $1 milhão, pense no que nós podemos fazer com isso. Apenas imagine, existe algo sempre errado? Se eu, por exemplo, não der a Deus aquilo que Ele falou sempre errado, o que eu vou fazer com isso? Vou fazer uma coisa boa. Então a gente pode colocar dessa forma: existem convicções enraizadas em você, independente do vento que está soprando. Ou seja, aqui no caso do filme, é uma proposta indecente para passar a noite com a mulher do outro, não é? Enganando o marido. O marido e a mulher tinham que concordar para receber $1 milhão e ela passar uma noite com o bilionário. Existem convicções que, dependente de como o vento está, eles estavam num momento péssimo econômico. Aquilo ia mudar a vida deles. E existe em você, enraizado em você, convicções
que independente do que vai acontecer no próximo mês, você não vai se sentir tentado em não ser um cooperador com o reino de Deus, não vai se sentir tentado em arriscar seu casamento, porque você tem convicções, você tem raízes que te firmam, que não fazem você lutar pensando, será que nesse caso, por causa dessa circunstância, não é diferente? Ou seja, existem convicções enraizadas em você, independentemente de qualquer vento que esteja soprando, independente das vantagens ou desvantagens naquele instante, independente dos teus sentimentos, independente das condições que nunca mudam, convicções que nunca mudarão, convicções que estão sempre lá. Então, vamos colocar isso de outra forma. Existe algo em você que está sempre lá. Sempre lá. Existe algo sobre você que é inegociável. Existe algo em você que sob nenhum aspecto entra sequer no pensamento se aquela proposta indecente da vida, de várias formas, aquilo é negociável ou não. Não importa o que te ameace, ou como as pessoas te ameacem, não importa com o que as pessoas te seduzam, como o homem estava balançando aquele $1 milhão, né? E não importa como os seus sentimentos estejam, isso é um dado que você pode aferir se tem ou não em você convicções assim, inegociáveis. Não é todo mês que você toma essa decisão, não é simplesmente toda hora, não é? Você, como Jesus diz, né? Você largou a mão do arado e não olha mais para trás. É uma questão de convicções profundas, de raízes, não é? Isso é uma raiz, isso é um compromisso, não é? Em outras palavras, há algo por trás dos papéis que você interpreta na vida, por trás da imagem, há raiz, porque todos nós temos muitos papéis na vida. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, eu sou filho, eu sou amigo, tem vários papéis, eu sou cidadão. Mas há algo em todas essas coisas que não muda em mim. Há convicções que não mudam na minha paternidade, nem na minha vida conjugal, nem na minha vida como um cidadão, nem em relação ao dinheiro, nem em relação a sexo, nem em relação a nada. Há algo por trás de cada papel que eu desempenho na vida que é único, que se mantém. Essa é a questão. A Bíblia diz que se não houver essa coisa negociável em sua vida, se não houver compromissos, coisas às quais você é sempre fiel, sempre você acredita. Você não acredita em determinada doutrina até acontecer alguma coisa. Você não acredita na verdade. Por isso que eu sempre frisei aqui, achar muito estranho quando crentes dizem assim: e se isso acontecesse com seus filhos, e se isso acontecesse com quem você ama, e daí? Essa pessoa está dizendo claramente que se for com o filho dela, ela negocia a verdade, que a verdade para ela é uma coisa muito, não tem raiz nenhuma, que a convicção dela sobre a verdade depende de qual é a pessoa que a verdade atingir. Dependendo de quem seja, ela muda. Ela é igual um comediante americano famoso dizia: olha, eu tenho princípios, mas se você não gostar deles, eu tenho outros. Muitas pessoas são assim, quer dizer, é o que a pessoa está te propondo, é uma proposta indecente quando ela diz: você afirmaria essa verdade se teu filho tivesse nessa condição? Como assim? Não é? Essa é a pergunta. Se não houver compromissos, coisas às quais você é sempre fiel, sempre acredita, sempre se apega, sempre faz, independente das tentações, das ameaças que a cultura ou que a situação faça, de fora ou mesmo de dentro, não é? Se não houver nada no centro, então você é palha, você é um ímpio. Não importa quantos sinais você estava juntando para dizer o quanto você é diferente do ímpio, você é exatamente o que ímpio. Isso aqui é palha, é sem centro, é o núcleo. Se foi, o núcleo era o grão, onde está a vida, onde está o peso,
Não há mais. É uma casca, você é uma concha, você é uma forma sem poder. Porque a palha tem uma forma, mas não tem poder nenhum nela. Você planta a palha, não acontece nada. Ela não tem nada lá. Ela tem uma forma, mas é uma forma sem poder. Isso é palha, isso é impiedade. É realmente uma imagem incrível a que a Bíblia traz para nós. Eu conheço muitas pessoas em maior ou menor grau que são assim, especialmente nos dias de hoje, não é? Então, essa é a vida. Você vê, José, ele não era palha. Ele estava no Egito. Ele podia dizer assim: olha, eu ficar com essa mulher, eu estou carente, eu fui traído pelos minha família, eu fui abandonado, eu fui vendido, eu sou escravo, eu estou frágil, psicologicamente eu estou abalado. Agora, essa mulher é bonita, é rica, é sensual, é minha patroa, é minha dona. É por isso que eu estou assim, estou lutando aqui. Eu não sei direito o que eu faço, porque eu estou tão frágil. Eu estou tão fragilizado para essa situação. Não é? Ele diz: eu não faria tamanha maldade para com meu Deus. Raízes. Não importa se ele estava frágil, se abandonaram ele, se expulsaram ele, se venderam ele, se traíram ele, se a família dele abandonou ele. Ele tinha raízes. Ele não ficou ali pensando: olha, o que aquela mulher fez é a mesma coisa do filme, uma proposta indecente. Eu dou 1 milhão, vai acabar com todos os problemas de vocês. Uma noite só, eu e a sua mulher na suíte lá do hotel mais importante. Você não está sendo enganado, nem a sua esposa. Nós estamos combinando os 3 aqui, não é? Então, depois vocês saem com $1 milhão. Nesse caso, será que isso está errado? Existe uma coisa que é errada em qualquer circunstância, em qualquer situação. José diz: sim. Na minha situação, como escravo, preso, as pessoas diziam que eu era frágil psicologicamente, carente de amor, de carinho, de alguém que se interesse por mim. Minha autoestima está baixa, e a mulher de Potifar está fazendo minha autoestima ir lá para cima, dizendo que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso. Então eu fico meio fragilizado quanto a isso, não é? Ele estava lá, ele estava sozinho. Então o que causa essa vida? A Bíblia diz que a resposta é impiedade. Impiedade. A palavra impiedade, infelizmente, não aparece em algumas traduções, não é? No início diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra ímpio, claro que pessoas ímpias são sempre ímpias, mas pessoas ímpias nem sempre são mais e parecem não ter nenhuma relação com Deus. Nós podemos pensar no maldoso, no violento, no vil, no depravado, mas ser ímpio, porém, significa que as raízes da sua alma não estão em Deus. Isso é tudo. Elas estão em outra coisa, e no que ela está é volátil. Então a vida também é volátil, porque na verdade você é como a palha que o vento leva. Tudo em você vai depender das circunstâncias. Não há nada que você faça porque você tem raízes, convicções profundas na verdade. Você, como eu disse, cada vez que você oferta vai depender da circunstância. Cada vez que você vai vencer um pecado depende da circunstância. Tudo depende da circunstância, porque você está sendo levado. Você não tem nada que te firme. Você é como a palha no vento, que o vento leva. E a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, ou seja, contra sempre o homem ter uma raiz que não está em Deus. Romanos 1,18, né? Contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que conhecendo Deus como Deus, colocam suas raízes em outra coisa. Claro, uma pessoa ímpia pode ser alguém que não acredita em Deus, pode ser alguém totalmente secular, né? Secularizado, ou pode ser alguém indiferente a Deus, ou pode ser alguém que parece muito interessado em Deus, mas que tudo é superficial. Não há nada que realmente ligue. Você vê
por exemplo. A pessoa fala sobre a verdade de Deus, mas se for o parente dela que está na situação, ela já não consegue ver a verdade como via antes. Uma pessoa ímpia também pode ser alguém que acredita em Deus, mas as raízes da sua alma, a definição melhor, não estão realmente em Deus, e Deus não é a fonte da sua vida. Ele tem muitas coisas que ele acha que é a fonte da vida dele, sem a qual sua vida vai ficar miserável, seca, sem viço, sem verdura, não é? Sem cor. Então as raízes em uma árvore, as raízes de uma planta descem para a água, descem para os minerais e descem para a fonte da vida, de onde ela vai tirar todas essas coisas que ela precisa. Você acredita em Deus, mas de maneira geral. Isso não é suficiente para José no Egito. Deus não é a fonte da sua vida. Você tem muitas buscas pela sua vida em muitas coisas que não é Deus. Você acredita nele. Se ele não é a maneira pela qual você decide tudo, ele não é aonde você está enraizado. Ou seja, se em cada decisão da vida Deus não é a coisa que é levada em conta, então você é como a palha, não é? Se ele não é a alegria da sua vida, se ele não é a fonte da sua vida, essa é uma vida sem Deus. Apesar de você poder orar sempre, estar nos cultos, ler a Bíblia. É por isso que José disse: eu não faria tamanha maldade contra Deus. Ele tinha uma vida realmente enraizada em Deus. E essa é a definição bíblica de uma vida ímpia. A Bíblia diz que a impiedade cria uma vida sem peso. Não apenas se você acredita nele ou não acredita em Deus, mas se suas raízes estão em Deus ou se elas não estão em Deus. É isso que define, não é? Então, como a impiedade cria essa vida sem peso? Essa vida que é comparada com uma palha que o vento leva. Como aquele garoto que se suicidou em Houston, colocou lá nessa cidade, essa árvore é a única coisa que tem raízes, não é? Em primeiro lugar, a impiedade, que significa deixar Deus fora do quadro. A impiedade é isso, não é não acreditar em Deus, mas é que a cada decisão, a cada coisa, não é Deus que está no quadro, não é Deus que está no quadro. Um monte de outras coisas estão no quadro. Então impiedade não significa simplesmente que você não acredita nele, ou não acredita que Jesus morreu na cruz. É deixá-lo de fora do quadro do seu pensamento, deixar ele de fora do quadro das suas decisões, deixar ele de fora do quadro emocional da sua vida. Então quando você descarta Deus, em primeiro lugar, isso cria essa vida sem núcleo, porque em primeiro lugar isso cria uma instabilidade intelectual. A Bíblia diz assim: bem-aventurado, no Salmo, né, que a gente está vendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele diz, você vê, ou o conselho de Deus te guia, porque você tem raízes nele, ou a opinião volátil que vai mudando dos ímpios guia a sua vida, seu senso de valor, seu senso de autoestima, seu senso disso, seu senso daquilo, seu senso de importância. A palavra ímpio, a palavra hebraica real usada aqui significa agitado, sem sono, inquieto. Então há uma instabilidade intelectual quando você deixa Deus de fora. Então pense naqueles que estão ouvindo, né, pela internet aqui, que são cristãos. É ótimo saber que nos últimos 3.000 anos as pessoas essencialmente pegaram a Bíblia e basearam suas vidas nela e em sua verdade. A gente está olhando para um texto que foi escrito há 13.000 anos. E daqui a 1.000 anos, se o mundo estiver aqui ainda, haverá pessoas fazendo a mesma coisa, baseando sua vida naquilo que, daqui a 1.000 anos, daquilo que foi então, há 4.000 anos havia pessoas firmadas nisso. Então, se você pudesse ler o diário das pessoas, dessas pessoas realmente enraizadas em Deus, nos últimos 3.000 anos, até chegar aqui no Salmo 1, e até continuar andando para trás, não é? Seus cadernos devocionais, pudesse ler seus diários, e entender, assim como nós podemos ler os sites, as notícias e as orações dos homens e mulheres de Deus,
de 1000 anos atrás, de 12 mil anos atrás, de 13 mil anos atrás, como a gente vê aqui, e a gente pode dizer: esse é meu irmão. A gente pode dizer assim: Davi é meu irmão. Há uma estabilidade intelectual lá, naquele mundo tão diferente do meu, naquelas situações tão diferentes. Então, novas eras, novas culturas, novas regiões, novos lugares nos quais externamente são totalmente diferentes, como José no Egito. Nós nos adaptamos naquilo que não é essencial, e fazemos com isso novas perguntas que dizem respeito àquelas realidades, à Bíblia, mas há uma estabilidade. Você vê, há grandes diferenças entre eu e Davi, no mundo que ele viveu e no mundo que eu vivo, mas há uma estabilidade lá, e há uma estabilidade aqui, é a mesma. No entanto, não onde o conselho dos ímpios está. O conselho dos ímpios na época de Davi era totalmente diferente do conselho dos ímpios hoje. O conselho dos ímpios hoje é totalmente diferente do conselho dos ímpios há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. O conselho dos ímpios, ele muda. Por quê? Porque o que era dito sobre a alma, sobre o que faria bem, o que ia resolver os problemas há 30 anos atrás já não é a mesma coisa. Porque o ímpio é como a palha que o vento leva. Ele depende das circunstâncias, do que está acontecendo, tudo vai mudando. Qualquer sistema intelectual que deixe Deus de fora é apenas uma porta giratória. Você está sempre entrando na porta. O humanismo secular, você percebe, quando um sistema intelectual deixou Deus de fora, como ele não tira as pessoas do mesmo lugar, os mesmos horrores. E eu estava lendo um review de um livro esses dias, aí achei interessante, fui ler o livro, até um livro de um autor que eu já mencionei alguns livros dele aqui hoje, mas o livro é sobre Freud, e como hoje grande parte da comunidade que lida com as mesmas coisas pensa diferente dele. Mas quando aquelas coisas estavam em voga, se você discordasse dela, você era primitivo, você era desatualizado. No entanto, agora grande parte não concorda mais, já pensa de uma outra forma, mas não está desatualizado. Agora não é primitivo, agora é que houve uma evolução. Então, nesse livro está falando a respeito desses últimos 60 anos e como as coisas aconteceram. E Peter Drucker, que é um professor e administrador, enfim, foi um monte de coisas assim importantes. Ele escreveu um livro chamado Sociedade Pós-Capitalista. E você lendo o livro, ele já faleceu, né? Você lendo o livro, você percebe ele dizendo o que nós pensávamos que ia ser uma sociedade pós-capitalista. Ele diz que nos últimos 60 anos todo mundo inteligente achava que sabia a resposta, e a sociedade pós-capitalista seria uma sociedade socialista. Mas ele diz que ele morreu em 2005. Quando ele fala nos últimos 20 anos, ele está falando a partir de 2000 para trás. Ele disse: todo mundo sabia o que vinha depois, mas a gente descobriu que não vinha o que a gente achava, que era evidente para nós. Então, qual o ponto? Ele diz: o que está sendo apresentado a nós como realidade na mídia, que nós pensamos que ia ser o resultado garantido dos últimos 50 anos de reflexão, de pesquisa, está tudo no lixo agora. Está na pilha de sucatas das nossas previsões. Por quê?
Porque o conselho dos ímpios é inquieto, é sem raízes. O que nós achávamos bom há 20 anos atrás, não achamos mais. O que achávamos que era a solução, não achamos mais. Nós mudamos constantemente. Se você acreditar, então, no conselho dos ímpios, você vai ser como a palha que o vento leva, porque vai mudar o tempo todo. E você vai ser levado o tempo todo pela nova coisa. E Peter Kramer, esse autor desse livro sobre Freud que eu estava lendo, ele até hoje ele está com 75 anos, então ainda está produzindo. Nós podemos ir acompanhando as obras dele, não é? Mas lá em 93, na mesma época do filme, não é? no mesmo ano do lançamento do filme Proposta Indecente, ele lançou um livro que eu já até mencionei aqui. Ele é um psiquiatra americano famoso, do corpo docente do Brown Medical School, e ele é especialista em depressão clínica, né? E em 93 ele escreveu um livro chamado Ouvindo o Prozac, e ele apostava tudo nisso. Eu estava lendo um livro dele de 2006, Freud, o inventor da mente moderna, e ele estava falando exatamente como muito daquilo já é contestado. Mas esse livro é de 93, esse Ouvindo Prozac. Ele afirmava que a nossa compreensão da neuroquímica, isso em 93, né, era tão avançada que em breve nós poderíamos projetar, e sem dúvida, né, nós levaremos nossa personalidade para onde nós quiséssemos, porque nós estávamos dominando os processos bioquímicos do cérebro que faz alguém confiante, que faz alguém feliz, que faz alguém alegre, que faz alguém triste, e nossas personalidades iam ser moldadas por essas novas maravilhas da neurociência e de remédios como o Prozac, que iam vir resolver as coisas. E ele disse que estavam explorando drogas antidepressivas, ele é especialista nisso, né? E a remoção do eu. Então o livro discute o avanço da droga antidepressiva Prozac e como isso ia mudar a personalidade, a vida, ia mudar tudo, porque essa relação entre a neurociência e a personalidade estava avançando, e ele cunhou o termo farmacologia cosmética. Então ele está até já discutindo as consequências éticas. O que seria correto ou não a gente usar esse maquinário, não é, farmacológico, não é, para produzir alegria, felicidade, enfim. E foi um best-seller, e por causa dele outros escreveram, mas você vê, ele ainda está vivo para ver que nada daquilo, os remédios não produziram uma sociedade como ele imaginou, sem problemas, sem tristezas, sem aflições, sem depressão, sem suicídio. Ele é como aqueles comentaristas sociológicos lá dos anos 55 a 75 que não entendiam o que exatamente fazia tanta prosperidade, tanta escuridão conviverem juntos, não é? E ele tem assim uma série. Esse livro dele é de 93. Em 97 ele escreveu um livro chamado Você Deveria Sair. Todos os livros estão tentando dizer como o homem se livra dessa falta de peso, dessa angústia. Depois ele escreveu em 2005 Contra a Depressão. Depois em 2006 Freud, o inventor da mente moderna. Em 2016 o caso dos antidepressivos. E agora em 2023 Morte do Grande Homem. E você vê isso, ele vai mudando as explicações, porque tudo que ele dizia antes não funcionou. E é um especialista.
Ele disse que não haveria mais angústia. Ele baseou sua previsão nas histórias e observações de casos de pessoas que receberam a suposta droga maravilhosa, que não apenas se recuperou, mas surgiu uma personalidade, ele disse, melhorada. E a partir desses dados ele achou que em 20, 30 anos todo mundo ia estar com uma personalidade maravilhosa e todas as coisas teriam sido tiradas. No entanto, a prescrição da droga e de outros semelhantes a milhões de pessoas não reduziu de forma significativa a miséria humana e a complexidade da vida humana, e uma idade de ouro de felicidade nunca chegou com os remédios. São necessários lá, mas não trouxe mudança significativa nenhuma. Pelo contrário, a sociedade mergulhou ainda mais numa cultura de depressão e angústia, e sempre insatisfeita. Qual o ponto? Aqui está sendo apresentado a nós, como o outro disse lá, na sociedade pós-capitalistas, o nosso pensamento em cima desses dados vai ser isso. Ele diz, tudo isso foi lá no lixo, não é? Aqui está a palha, porque o Conselho dos Ímpios é inquieto, sempre acha que achou a grande coisa, para logo depois dizer que não é. Então muda constantemente. Se você acreditar nele, você é transformado em palha. É isso que está dizendo aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então me deixe um pouco além, né? A impiedade cria instabilidade social e pessoal. Nietzsche é um dos filósofos mais famosos, nasceu em 1844 e morreu em 1900. Apesar disso, tudo que está acontecendo agora, ele disse como seria pelo rumo que a Europa tomou, e com isso o mundo. Ele disse literalmente, uma das coisas mais perspicazes, né, que ele disse que quando Deus morresse na sociedade ocidental, todas as coisas vão ficar sem peso e ocas. E a geração dos anos 60 começou a ver o que Nietzsche disse. Ele morreu em 1900. Aquela geração disse: olha, nossa, você percebe que o que isso significa? Nós somos livres, nós levamos a liberdade para aquele outro nível que Tom Wolfe disse, não é? E, por exemplo, se você ouvir as músicas dos anos 60, The Mamas and the Papas, não é? Tem uma música que diz: você tem que ir aonde quer ir, fazer o que quer fazer, com quem quer fazer, você tem que ser livre. Famoso, né? The Mamas and the Papas. É isso que Tom Wolfe estava dizendo, é isso que Nietzsche disse que ia acontecer, sem nenhuma relação verdadeira com Deus, com verdades, assim, sem aquelas coisas fixas, firmes, sem a verdade absoluta sobre nós, e nada para nos guiar além do nosso desejo de hoje, além do que eu quero agora, do que eu mais quero. Olhe para o seu coração, olhe para o seu desejo mais profundo. Você tem que ir, a música aqui, tem que ir onde quer ir, fazer o que quer fazer, com quem quer fazer. Nós pensamos, isso vai ser ótimo. É o conselho dos ímpios. Assim como Nietzsche disse, isso leva a um vazio, tanto sociologicamente quanto psicologicamente. Como? É o que aquele garoto de Houston estava dizendo quando se suicidou. Nada que tem raízes. Um dos problemas hoje é que percebemos, porque as pessoas acreditam nisso, que mais e mais pessoas estão nos enganando. E cada vez mais você é como uma palha realmente que o vento leva, porque você anda segundo o conselho dos ímpios. Mais e mais pessoas não estão nos dizendo a verdade em sua publicidade. Nós temos uma percepção de que todo mundo está mentindo para todo mundo. Cada vez mais você tem uma sensação de que nada que dizem é verdade. O que os governos dizem, que empresas de remédio dizem, que todo mundo tem algum interesse em alguma coisa, não é? Que nada é substancial, nada está comprometido com uma verdade mesmo, e sim com algum outro tipo de interesse que não é aquele. Então você começa é isso que Nietzsche disse que aconteceria numa sociedade que abandonasse a ideia de Deus, apesar de que era isso que ele estava
promulgando, não é? Mas ele estava dizendo sobre a realidade disso. Você vai ter que ter o homem que vai ter que viver com a sua angústia sem fim, não é? Mais e mais pessoas fazem compromisso conosco de aliança que logo abandonam, porque a pessoa faz um compromisso que fala sobre o futuro, mas ela vive conforme o que vai acontecer e não conforme o que foi dito. Nós começamos a dizer: isso não está certo, isso não está certo, só para rompermos com o que falamos ontem. O que eles estão fazendo? Estão fazendo que a música, quando alguém te dá a palavra e depois muda, ele está fazendo o que a música Demandas em The Papas disse. Eles estão indo onde querem ir, fazendo o que querem fazer com quem querem fazer. Isso muda de um dia para o outro, de uma situação para outra. Então todas as pesquisas mostram que o homem ocidental está começando a perceber que não podem confiar em ninguém. Todos são motivados pelo interesse próprio, e não importa o que digam por fora, não há uma realidade por trás daquilo, não há uma raiz. Aquela pessoa está dizendo aquilo agora, mas amanhã, quando a situação for diferente, ela não vai dizer aquilo. Ela vai dizer que não pensa mais daquela maneira porque as situações mudaram, porque agora ela está sentindo outra coisa. Ontem ela disse o que ela estava sentindo realmente, mas ela não está mais sentindo aquilo já passou. Então você vai ficando incrivelmente cínico em relação a todas as coisas, e ao que o clero diz, ao que o político diz, ao que as pessoas dizem, porque você sabe que não há raiz, não há substância por trás daquilo. Aquilo só é o mais interessante agora. Sobre o que os médicos dizem, a gente está dizendo: nós não confiamos em mais nada. E sobre as grandes empresas, achamos que todos estão só olhando para si mesmos e para os seus interesses. Há um tempo atrás, fazer uma operação bariátrica era algo difícil, complicado. Mas uma vez eu estava conversando com um médico, ele disse assim: olha, a operação bariátrica salvou a cirurgia nessa área, porque antigamente havia muitas cirurgias de úlcera, mas depois que descobriram um patógeno, né, que produzia isso, e remédios foram eficazes, as operações de úlcera despencaram, e essa operação aí veio salvar. Então aí você vê. Então cada vez foi ficando mais fácil fazer aquela cirurgia, porque era uma questão econômica, a máquina tem que girar, não é? Então aí quando você ouve, você pensa: será que isso é porque isso é importante, ou porque isso faz alguma máquina girar? Você vê, há um vazio em nossa cultura que está crescendo e crescendo, e todo mundo faz parte disso. Por que então a agonia, o desespero das pessoas aumenta? Por isso. Bem, estão me enganando, eu também vou enganar. Eu também vou fazer minha fachada no Facebook, a fachada da felicidade, a fachada das coisas, enquanto eu estou deprimido, porque eu não tenho raízes. Eu dependo de coisas realmente voláteis para eu ter me sentir bem. Eu dependo da minha cara, da minha juventude, de ser sexy, dependo dessas coisas. E isso, para mim, eu digo que Deus é a própria coisa, mas não é verdade, não é? Eu sou baseado nessas coisas. Se minha aparência mudar, eu vou ficar arrasado. Eu não tenho como lidar com essas coisas. Eu não tenho como lidar com a minha idade, com o meu corpo, não tenho como lidar, eu fico deprimido. Então é isso que o formulário em todas as áreas os dados vão dizendo para nós. É isso que um publicitário disse, é isso que Nietzsche disse: se Deus está morto, tudo fica sem peso, nossas vidas ficam sem peso. Não apenas isso, não apenas sociologicamente, culturalmente, mas psicologicamente. O que acontece psicologicamente? A gente já viu a direção. Se tudo é negociável, se você diz: bem, eu não acredito que cometer adultério seja errado, mas
Por favor, esse casal do filme Proposta Indecente está numa crise enorme e vai receber milhões. É uma situação especial, é uma situação única, é uma situação diferente, não é? Pense no que esses milhões fariam de bom para os meus filhos. Pense no que eu poderia fazer com esse dinheiro. Aqui está o rico sórdido Robert Redford, e ele só vai gastar todo esse dinheiro com ele mesmo, com o que lhe interessa, que era passar a noite com aquela mulher. Mas se eu receber esses milhões dele, só porque eu deixei a minha esposa ficar com ele essa noite, e ela também participou da decisão, poderia fazer muito bem a muitas pessoas. E pense em quem eu posso ajudar, além da minha própria família. Pense em todas essas coisas que eu poderia fazer. Isso não poderia estar errado. Se não houver nada dentro de você que esteja sempre igual, se não houver algo que é errado para você em qualquer circunstância com a qual você sempre esteja comprometido, se não houver lá dentro, você é apenas uma série de rostos, você é apenas uma série de fachadas, você é uma série de máscaras, indo onde você quer ir, fazendo o que você quer fazer, com quem você quer fazer, e você não sabe quem você é. Você é como a palha que o vento leva. As pessoas não sabem quem elas são, tudo é oco, tudo é sem peso. Por quê? A impiedade leva a isso. Os ímpios são como a palha, os ímpios são como a palha que o vento leva. Esse é o problema. Então qual é a solução? A prescrição para a falta de raízes. Como conseguimos uma vida substancial? Todo mundo aqui, em maior ou menor grau, está sofrendo por causa dessa tremenda pressão moderna para ser oco, para ser sem peso, para ser como a palha que o vento leva, para dizer uma coisa hoje e outra amanhã. Os pastores são pressionados no púlpito, você em todo lugar que você está, a você dizer uma coisa hoje e amanhã você dizer outra coisa, dizer porque as situações mudaram, porque a situação é diferente, e você tem uma firmeza agora e não tem amanhã porque as situações mudaram. E mesmo aqueles que não são cristãos enxergam isso, como a gente vê, e se você é cristão você devia ver isso melhor do que ninguém na nossa cultura. Nós tentamos muito e ainda estamos tão preocupados com a aparência. As pessoas dizem compreender cada vez mais as verdades de Deus e ainda estão tão preocupados com a aparência. Seria muito fácil para nós irmos mudando todo dia e nos adaptarmos. Então você pode dizer que essa pressão não é forte sobre você, porque você simplesmente é sempre levado pelo vento. A palha não sente nenhuma resistência pressionando ela, porque ela não tem nada. Uma árvore enraizada, ela sente a pressão do vento, ela sente a força do vento, ela está firme, então ela sente. Mas a palha não, ela vai, então ela nem sente, ela não consegue ver a palha, perceber essas coisas. Então é óbvio que você pode ser superficial, você pode vir num culto como esse para pregar sobre isso alguém, e ainda dentro da pessoa está preocupações. Será que quem for hoje no culto vai gostar? Será que o ambiente vai estar correto? Será que se nós tivermos determinadas coisas, as pessoas vão gostar mais, elas vão gostar menos? E quem vem sofre a mesma coisa. Então muitas pessoas, a relação que elas têm com a igreja, por exemplo, é igual a que elas têm com o evangelho, é óbvio. Será que a música é ótima? Será que eu vou sentir uma sensação boa? Será que eu vou querer voltar?
Isso faz as pessoas se moverem de igreja em igreja. Não é verdade que a verdade de Deus é que faz as pessoas se moverem de igreja em igreja. Quem dera, não é? 99% das pessoas que estão trocando de igreja para igreja é porque elas não gostaram de alguma coisa em relação a elas. Não tem nada a ver com a verdade de Deus. Elas queriam as coisas de um jeito e não foi. Elas queriam ser tratadas de uma forma e não foram. Elas queriam ganhar uma atenção, não ganharam. Elas queriam que tudo fosse como elas queriam e não é. E tudo depende do que satisfaz minhas necessidades hoje. Mas minhas necessidades hoje já se mudaram. Isso aqui satisfazia minha necessidade ontem, mas agora não satisfaz mais. E como eu só vivo pelo que satisfaz as minhas necessidades agora, porque eu sou como uma palha, eu tenho que buscar outras coisas. A ideia de se comprometer com algo e permanecer naquilo é impossível, não é? Há um vazio sobre nós, está se infiltrando em nós, está nos pressionando, e nós queremos simplesmente que nossas necessidades sejam atendidas. Se elas não são no casamento, então meu casamento agora está em risco, porque eu não estou mais sendo suprido nas minhas necessidades. A igreja, qualquer coisa. Eu sou volátil, eu estou aqui hoje e estou lá amanhã. Eu sou como a palha. Eu dependo exatamente dessa série de coisas, porque a característica do ímpio é que ele é inquieto, porque ele está sempre em busca das necessidades dele serem supridas. E nós queremos seguir com o fluxo, mas na verdade nós não estamos seguindo com o fluxo, nós estamos sendo levados pelo fluxo. Então o que as pessoas hoje, muitos cristãos hoje acreditam sobre a sua alma, como eles vão ser felizes, é só a opinião dos últimos 10 anos. Não tem nada nele que resista aos últimos 10 anos. Ele é totalmente volátil, como é volátil tudo. Ele está de igreja em igreja, de moralidade em moralidade, de casamento em casamento, hoje em dia de gênero em gênero, tudo muda. Por quê? Não há realidade por trás do que eu sou. Como não há realidade, por que não ser algo diferente amanhã e depois algo que é exatamente o oposto amanhã? Por que não acreditar em uma coisa hoje e acreditar exatamente no oposto amanhã? Não há uma realidade mesmo por trás da fachada que eu uso hoje, não é? E como nós conseguimos essa vida sem substância nenhuma? É bastante simples, que é o que impiedade é. Qual a diferença entre a árvore e a palha? A palha não está conectada a nada, ela está desconectada. A árvore está conectada a algo além de si mesmo. Você percebe isso? A palha não está conectada a nada, e é exatamente o que é dito para você fazer hoje. Você tem que se conectar com você mesmo, com os seus sentimentos mais profundos, seus desejos mais profundos. Já a árvore, ela está conectada com algo vitalmente que não é ela mesma. Ela não tem a vida em si mesma. Ela não acredita que vai encontrar dentro dela as respostas que uma árvore precisa, a nutrição que uma árvore precisa, a firmeza que a árvore precisa, a vida que a árvore precisa. A árvore não acredita que ela encontra isso dentro dela mesma. Então ela está com suas raízes conectada a algo além dela mesma. Essa é a razão pela qual a palha representa uma vida na qual a única coisa que te guia é o que você sente, é o que está dentro de você, é a impiedade, seus impulsos, seus sentimentos, é isso que te guia. A verdade, você vai dar um jeito para se encaixar os seus impulsos e sentimentos de hoje. Então o que te trouxeram foram impulsos e sentimentos, e o que vão te levar também vão ser impulsos e sentimentos. Você sempre vai estar nesse estado volátil. Portanto, não há você, nada além dos seus desejos. Tudo que você diz que é você é só os seus desejos. Lá dentro não há os desejos internos, não há nada fora de você que te discipline, que diga, esse desejo é mau. Não isso não, essa proposta é indecente, porque não há nada. A árvore se estende para fora, ela não se estende para ela mesma, não é para onde ela vai. A primeira coisa que a gente vê na metáfora é que a árvore se volta para a lei do Senhor, porque ele está usando as metáforas aqui, e se você olhar, não é difícil ver no versículo 2, ele diz, mas seu prazer, em vez de ser o conselho dos ímpios, seu prazer está na lei do Senhor,
e nessa lei ele medita de dia e de noite. No verso 3 ele diz: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. É muito claro, né, a metáfora. Ele faz o paralelismo, e a árvore colocando suas raízes naquele rio perene. Ele compara ao homem que se deleita na lei do Senhor, que está conectado lá, aquela verdade que não altera, não se altera, e aquela é a sua raiz no dia mau, aquela é a sua raiz no dia bom, aquela é a sua raiz num tipo de cultura, aquela é a sua raiz no outro. Aquela era a raiz de José com sua família, era a raiz de José no Egito. Então, a coisa mais importante e fundamental de entender é que, para você ter uma vida de substância, para evitar o oco que te deixa realmente desesperado à medida que a vida passa, deprimido, a vida está indo para a morte, e tudo que você se apega são coisas voláteis, são ventos que estão mudando seu corpo, sua aparência, sua idade, sua conta bancária. Nada disso pode lidar com as grandes questões. Você é fútil, você é como a palha. Hoje você está seguindo um desejo, aí não funciona amanhã, então você tem que mudar tudo, porque você só está conectado consigo mesmo. Não tem nada que te firme, que te discipline, que te faça ficar no mesmo lugar em qualquer dia, bom e mal. Então, a coisa mais importante e fundamental de entender é que, para você ter uma vida de substância, para evitar o oco, para você, a gente tem que inventar uma palavra, para você evitar a palheza, o estado de palha, né, da vida moderna, você precisa se conectar e se comprometer com a verdade de Deus. Não apenas qualquer verdade, não princípios. Não funciona. Você pode dizer que Hitler era um homem de princípios, ele tinha princípios, mas era um princípio errado. Se você se apega a um princípio errado, ele te destrói. E ele destruiu o mundo quase, né? E todo tipo de pessoa. Por quê? Porque ele escolheu um princípio que não estava de acordo com a realidade. E você pode achar que ele fez uma grande bobagem ao fazer isso, mas sempre que você escolhe um princípio que não flui de Deus, você não está conectado com a realidade. E é por isso que esse mundo é infeliz. Ele não está conectado com a realidade da sua alma, com a realidade das suas necessidades. E a maneira pela qual você pode ter uma vida de substância é se conectar com a verdade de Deus. E aqui está o porquê, né? A gente pode demonstrar isso. A Bíblia diz que somente Deus tem glória. Só Deus tem glória. A primeira parte do nosso culto hoje aqui foi tudo sobre somente a glória de Deus. A gente disse o tempo todo que só Deus tem glória, só Deus tem peso, só Deus tem substância. Mas aí, se a gente sair daqui amanhã e conectar nossa vida a qualquer coisa que não é Deus, a gente foi para algo sem peso, sem substância. Então, sem substância nós vamos ser superficiais. Então a palavra hebraica para glória significa peso. A Bíblia diz que porque Deus não tem começo nem fim, somente Deus dura. Se tua raiz está em qualquer coisa que não é Deus, está numa coisa que não dura, você é palha. Somente Deus tem substância. Somente Deus está lá, porque Ele é o eu sou, está lá sempre, Ele sempre é o eu sou. Somente Deus, é engraçado, né? Está falando de um Deus que é totalmente espírito, mas no sentido final, somente Deus é sólido. Somente Deus importa realmente. Ele não é efêmero, todo o resto é efêmero. E tudo mais fora de Deus está passando. Jesus diz: os céus passarão, está vendo? Até o céu, que parece uma coisa muito firme, o sol, então está passando. Tudo é fugaz, tudo está desaparecendo. Não é só nossos corpos que estão desaparecendo, envelhecendo. E se tiver qualquer raiz nossa em nossos corpos, sem substância, é oco, é fútil, leva realmente ao desespero. Então, tudo mais é transitório a não ser Deus. Exceto na medida em que você está conectado a Ele, você é totalmente destituído de glória. Romanos 3, 23. Então, todos foram destituídos da glória, todos ficaram numa vida oca. Não é difícil saber porque há um desespero na alma humana. Quando você dá glória a Deus,
e só Ele tem, ou seja, dar glória a Deus não é vir aqui no culto e falar: Senhor, nós te damos a glória, somente a glória é a Ti. Não é isso. Glória é peso. Então, quando só Deus tem um peso final em tudo que você faz, em cada decisão, em cada escolha, em como você avalia cada sentimento no seu coração, você avalia a partir de Deus, não a partir de você. E somente na medida em que você dá glória a Deus, você obtém qualquer parte desse peso que só Ele tem de glória. Então você começa a experimentar esse peso. Você não é mais oco, você não é mais palha, você não é mais levado pelo vento. Você começa a ter um pouco do peso. Você não é mais destituído da glória de Deus, dessa matéria, dessa realidade, ou dessa substância que só Deus tem para si mesmo. Então, como isso é prático? Quando a lei de Deus nos é revelada na Bíblia, isso não é uma ocupação ociosa, né? A lei de Deus, a verdade de Deus, está revelando o próprio tecido do coração de Deus, e o tecido da realidade que Ele fez a sua própria imagem. Então esse tecido revela a glória de Deus. Na medida que você está obedecendo a palavra de Deus, você é real, ou você está conectado com a realidade. Você se entrelaçou no tecido do que trouxe a realidade a todas as coisas. Mas na medida em que você se afasta da verdade de Deus, quanto mais você desobedece a verdade de Deus, mais irreal você se torna. Quanto mais você tem que viver uma vida de fantasia, você cada vez mais vai precisar de mais fantasia, porque você já não está mais conectado com a realidade. Mais efêmero, fugaz e fantasioso você vai se tornando. Então esse é algo extremamente prático, não é? E por que você mente, por exemplo? Você se desconecta da verdade de Deus quando mente. Mas por que você mente? Por que alguém mentiria? Você sabe por que você mente, não é? Você sempre mente para manter a fachada. Essa é a razão da mentira. Quando você conta uma irrealidade, que é o que uma mentira é para garantir que você pareça bem, pareça melhor do que você é. Você mente para manter seu emprego, você mente para ganhar mais dinheiro, para que a pessoa se interesse por você, para que a pessoa fique contigo. Sempre que você decide: vou mentir para parecer melhor, para parecer bem, para ser visto num ângulo melhor, o que você está fazendo é votar na vida de palha, de casca, e negando o interior, o núcleo, a realidade. Você se afasta da realidade e vai para a fantasia. Toda vez que você conta uma mentira para manter uma fachada, você está se esvaziando, está ficando mais oco, mais sem peso. Você está se tornando uma casca. Você é literalmente a palha que o vento leva. Toda vez que você quebra aquilo que Deus ensinou, por exemplo, a gente falou que não minta, né? Isso acontece. Toda vez que você tem relação sexual com alguém com quem você não está casado, simplesmente porque você diz que o sexo é bom, porque você está seguindo os seus sentimentos, porque você está indo em busca de uma satisfação, em vez de fazer usar aquilo como Deus o fez, você está se esvaziando. As pessoas dizem: bem, eu quero morar com aquela pessoa, eu quero morar com ela, mas eu não quero casar. Por quê? Porque eu não quero ser vulnerável. Eu não quero. Eu não estou comprometido com nada, exceto com o direito de ser feliz. Eu não estou comprometido com o jardim da luz, estou comprometido com o direito de eu ser feliz. Não estou comprometido com o casamento, estou com o direito de ser feliz. E se eu não for feliz, eu não estou comprometido com nada. Não estou comprometido com nada, exceto que devo ter o direito de fazer o que me faz feliz, sem ter que honrar compromissos. Eu quero, a minha vida é da palha mesmo, depende do vento de amanhã. Não há nada lá, você não quer ser vulnerável. Em outras palavras, estou comprometido com nada além do fato de que não devo ter que me comprometer.
Toda vez que você decide que sabe mais do que Deus, você se tornou mais sem peso, não é? Amanhã você vai fazendo algo totalmente diferente do que está fazendo hoje, porque você não tem nada que te firme em nenhuma das situações que a vida traz. Eu estava vendo um documentário no Discovery sobre uma menina, na época menina, mas não mais, nasceu em 49, quer dizer, 20 anos mais velha que eu, mas ainda está viva, Catherine Ann Power, que na faculdade, aquela coisa de mudar o mundo, né, e fazer um mundo mais justo, acabou se juntando com revolucionários, né, e panteras negras, e queria recursos, e começou cada vez se radicalizando mais, e acabou participando de assalto a bancos, e essa ideia de que socialmente ia mudar o mundo, né? Enfim. E ela acabou num assalto a um banco para comprar aquilo que eles achavam necessário para continuar o movimento, né? Um policial foi morto, um policial com 9 filhos. Eu estava vendo que o filho dele estava na faculdade, pensava igual essa menina também. E quando disseram que o policial lá foi morto numa ação e tal, ele disse que na universidade que ele estava, né, todo mundo chamou o porco morreu, que era o policial que morreu naquele assalto a banco. E ele disse que falou também, quando chegou em casa, era o pai dele que tinha morrido. Era o pai dele que foi morto. O pai dele era segurança do banco. E ela ficou 20 anos vivendo uma vida clandestina, porque ela foi condenada e ela ficou 20 anos disfarçada, fugindo. Ela ficou na lista dos mais procurados do FBI, mas 20 anos depois ela se entregou. Ela disse assim: naquela época eu achava que a única maneira de trabalhar pelos pobres e oprimidos era aquela. Então ela realmente disse que a razão pela qual ela tentou roubar o banco foi porque ela queria tirar, queria ser uma sociedade mais justa. Então, mas a Bíblia diz: não roubarás. Você vê, ela achou, igual no filme Propósito Indecente, que sob algumas circunstâncias você pode estar desconectado da verdade, e se ela tivesse uma raiz, ela saberia: não roubarás. Não há nada que exclua essa realidade, nenhuma situação, nenhum lugar. Então você não pode decidir contornar os mandamentos de Deus em torno da verdade de Deus. Quando você quebra isso, os mandamentos de Deus quebram você. É por isso que esse mundo é quebrado. Não porque os mandamentos são maus e rabugentos, mas porque são realidade. E quando você cai de um prédio, por que você se esborracha? Porque é a realidade. Não é porque o chão é mau e muito rabugento. É a realidade. Você está tentando atravessar uma parede e não a porta. O que acontece? Você bate com a cara, você se machuca. O jornal disse que quando o policial Schroeder, né, que foi o policial morto, no auge daquele radicalismo, né, morreu, então o filho dele fazia parte também, gritava as mesmas coisas. E a falta de peso em nossas vidas, porque pensamos que somos mais espertos que a lei de Deus, nós somos levados assim, e essa é a causa do que acontece. Infelizmente até cristãos estão buscando causas ainda na sua própria vida e na sociedade, e ainda ouve o conselho dos ímpios, não é? De se espantar quando as pessoas dizem: mas os cristãos estão sofrendo as mesmas coisas. É óbvio. A realidade é a realidade. Se você não tem a glória de Deus, não importa se você está na igreja ou fora dela, a realidade é a mesma. Se você cai de um prédio no chão, a realidade é a mesma.
Ainda somos sem raízes hoje, se a única maneira de decidirmos o que é bom para nós é sobre o que nos parece certo agora, é sobre o que você acredita que vai fazer você mais feliz agora. Você não vê? Só Deus é real, é isso. Na medida em que você obedece a Deus, você se torna real. Na medida em que você desobedece a Deus, você se torna palha. É isso que o ímpio é, e é isso que nós temos que ver o que as nossas vidas são. Você se torna irreal, você está se esvaziando. Finalmente não é suficiente simplesmente pegar um livro de regras e dizer, então eu vou pegar a Bíblia aqui, eu vou agora olhar o que Deus disse, eu não vou ser mais assim, vou começar a viver de acordo com o que Deus diz, vou começar a me tornar uma pessoa que tem raízes, que não depende do dia, para eu ter aquilo no qual estou firmado, nada volátil em mim, meu corpo, em qualquer outra coisa. Isso não é história completa, porque a imagem aqui é quando a árvore coloca suas raízes na verdade, a verdade transforma a árvore. A imagem que a Bíblia está tentando transmitir para nós não é um princípio abstrato de que se você seguir determinadas regras, você tem determinadas respostas. Você não só tem que obedecer a palavra de Deus, você tem que nascer de novo pela palavra, é o que a Bíblia diz, né? Nascemos de novo não da semente perecível, mas da imperecível, da incorruptível, o oposto de todas as outras coisas que você podia botar a sua raiz. Você vê, há algo que é incorruptível, que não perece, que não está sendo corrompido pela viva palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus não apenas tem que ser absorvida de forma abstrata ou concordada na mente, que não vai se sustentar amanhã diante dos primeiros desejos do dia. Ela tem que realmente nos moldar. A vida que está em nós tem que ter sido moldada por ela mesma. E então eu mencionei a fogueira das vaidades, e há um lugar lá onde um dos personagens ele se formou na faculdade igual os seus amigos, mas ele resolveu, não, eu vou trabalhar num bairro pobre, eu vou dedicar minha vida tal a isso, e ele vai. E depois de 20 anos sendo usando o que ele aprendeu na universidade naquela causa, ele está saindo de uma loja assim, e vê um amigo dele que se formou junto com ele, que não fez o que ele fez. E aí o cara sai com uma roupa caríssima, e entra num carro caríssimo, e ele olha para aquele cara assim, e usando a bolsa caríssima, tudo que o cara estava usando era caro, não é? Ganhava uma fortuna, e se formou com ele na faculdade, a mesma coisa que ele, e ele diz assim no livro, eu vou conseguir o meu, eu não estou ganhando dinheiro, minha vida é sem sentido, eu vou ganhar algum dinheiro, eu vou me vender igual ele fez, eu vou entrar no esquema. O que ele está dizendo aqui é que você vê só o princípio abstrato, eu vou me dedicar aos pobres, não trouxe a ele satisfação. E agora, depois de 20 anos, ele se sente até amargo. Então ele acha que de repente agora ele tem que recuperar o tempo, às vezes ele vai ter que ser até não tão honesto. Ele diz, a honestidade, só você pensar que a honestidade é a melhor política, não é suficiente. A Bíblia diz a mesma coisa, você tem que absorver a verdade de Deus, pensar, só fazer o que é certo, você vai depois de 20 anos pensar, amargo, perdi minha vida, é o que ele está sentindo, me dediquei aqui naquele bairro pobre, agora lá, as pessoas que se formaram comigo estão num vidão, e eu não estou, eu perdi. E como funciona? Você tem que agarrar a verdade da Bíblia pelo lado certo. Você pode pegar a faca pelo lado errado, né? Você se corta, você se machuca. Você tem que pegar o bastão do lado certo, você tem que pegar a verdade da Bíblia do lado certo. E o lado certo é o que Jesus Cristo fez por nós. Um homem piedoso é como uma árvore plantada, não selvagem, né? Uma árvore num grande jardim, num lugar em que alguém cuida, em que alguém plantou. Ela não se plantou, ela não está por conta própria. Você não se torna cristão porque você tomou uma decisão, você se torna cristão quando é chamado eficazmente. O que ele faz com você, quando você
pega o lado certo, você olha para Cristo, Ele deixou o céu, Ele viveu uma vida perfeita, uma vida humana perfeita, de compaixão, de justiça, de obediência, e Ele morreu naquela colina horrível, e recebeu um castigo infinito. E por que Ele fez isso? Para que Ele veio para fazer isso, para que Ele pudesse estar no seu lugar, para que você finalmente pudesse, tendo toda a sua dívida paga e toda a vida dele atribuída a você, poder estar finalmente ligado em Deus, com as suas raízes no lugar certo. A única maneira que você não é ímpio, quando você percebe que nunca estará certo com Deus apenas de forma abstrata, porque você realmente enxergou a verdade, mas a verdade entra em você por causa daquilo que Cristo fez e se torna um organismo vivo. O salmista diz: o piedoso é como uma grande árvore. Ele não diz que o ímpio é como uma árvore pequena, não, é essa a diferença final, né? Ele diz que você é como uma árvore ou como uma palha. Você realmente tem prazer na lei do Senhor, ou você anda segundo o conselho dos ímpios? Mesmo que você achasse a lei do Senhor certa, mas você vai andar segundo o conselho dos ímpios. A diferença entre um piedoso e um ímpio não é que o piedoso é uma pessoa mais legal, uma pessoa melhor. Há uma diferença de natureza entre eles. O piedoso foi plantado, o piedoso recebeu uma nova natureza. Queridos, pense nisso. Alguns de nós, alguns entre nós estão desesperadamente assustados, com medo que alguém saiba realmente o que são, ou se as pessoas não vão se interessar, ou não vão ser notados, não vão infelizes por não estarem romanticamente envolvidos, ou infelizes porque as carreiras não foram na direção correta, infelizes porque ninguém nota, infelizes porque ninguém enxerga. Elas demoram a perceber que o problema central delas é que elas são como uma palha. A Bíblia diz que todo mundo ansia por glória, e o homem foi feito para peso, para realidade, para realmente a sua vida experimentar isso. O paradoxo do Evangelho é que quando você finalmente vai a Deus e diz: Senhor, a sua vontade que importa e não a minha. Senhor, eu vou viver para a sua glória, não para a minha glória. Senhor, tu importas mais que eu. Em toda situação é a mesma coisa, porque a tua palavra diz: é o que importa, não é o que eu sinto, não é o meu sentimento, não é a minha opinião. Eu posso estar firme por causa de algo que está além de mim, e quando minhas raízes estão em ti. A ironia é que quando você diz isso, você começa a ter peso em sua vida. Você diz: o céu e a terra podem passar. Ele diz: mas o meu amor por você não vai passar. Você finalmente tem aquele amor que importa, que dura, que Deus está dizendo: os céus, a terra não são nada comparados a você. São efêmeros, são passageiros, são pequenos para você, mas se você está em mim, são pequenos. Eu olho para os montes e você é muito mais durável que o monte, que a criação. Isso é glória, não é aclamação, não é? E muitas pessoas estão sempre em busca de se destacar no que fazem, porque elas acham que vão se sentir melhor, e elas estão sempre para baixo, porque as coisas nunca funcionam exatamente como elas querem glória. Mas o único lugar que tem glória é esse lugar. Você ou tem suas raízes lá, ou você é palha. A definição bíblica de impiedade é muito mais abrangente, muito maior do que a definição que nós estamos usando. E se nós não percebermos isso, nós podemos viver uma vida de impiedade no meio do cristianismo, estarmos tão desesperados durante, como estaremos certamente no fim. Então você tem que responder a você mesmo. Você tem uma realidade interior que corresponde à fachada, uma realidade que suporta qualquer situação,
em qualquer momento. Vocês são realmente o que mostra. Você ainda está tentando ter uma imagem para as pessoas baseada nas mesmas coisas que o mundo tem e está arrasado pelas mesmas coisas que a imagem do mundo não funciona, quando é baseado em coisas efêmeras, como o nosso corpo, nossa situação, nosso recurso. Ou seja, nós estamos dando glória a uma outra coisa. Nós glorificamos a Deus quando em cada parte da vida Deus é a coisa mais importante. Quanto mais você glorifica Ele, mais coloca Ele em primeiro lugar na sua vida profissional, no trabalho. Você tem raízes, você não toma decisões profissionais a partir dele. Mais coloca Ele em primeiro lugar na sua vida romântica, mais coloca Ele em primeiro lugar na sua vida sexual, mais coloca Ele em primeiro lugar nas suas posses, mais coloca Ele em primeiro lugar na sua vida intelectual. Você está dando glória a Ele, só assim, de verdade, e só assim você desenvolve realidade e solidez. Só assim o que acontece amanhã não vai fazer diferença. Você está firme, você é como uma árvore. Se na sua vida sexual a coisa mais importante não é Deus, você é palha. Se na sua vida profissional a coisa mais importante não é Deus, você é palha. Você vai tomar decisões na sua vida profissional que são contrárias. Aí você vai ser levada pelo vento na vida profissional, você vai ser levado pelo vento na vida romântica, você vai ser levado pelo vento na vida sexual, você vai ser levado pelo vento nas suas relações com amigos, com cônjuge, você vai ser levado. Ou ele é mais importante de todas essas coisas, ou ele não é glorificado nela. A sua vida profissional só glorifica ele quando ele é a coisa mais importante nela. A sua vida sexual só glorifica ele quando ele é a coisa mais importante nela. A sua vida de relacionamento só glorifica, a minha amizade glorifica a Deus se Deus é a coisa mais importante nela. Se Ele é a coisa consultada, que tem a expressão final em cada uma dessas partes da vida, então Ele é glorificado. Então você tem suas raízes nele. Você só sabe se tem raízes nele dessa forma. Se não é assim, você não tem as raízes nele. Você anda segundo o conselho dos ímpios. Você é palha, você é ímpio. E a mesma agonia da criação do mundo será a nossa. Mas quando somos levados realmente por causa de Cristo a esse lugar onde nossa própria natureza é moldada pela palavra que nós devemos estar enraizados nela, então nós somos novos e estamos dependendo de algo que não é nossas próprias vidas para nos manter. E esse algo é sólido, tem peso, tem glória. É Deus, o Deus que não muda. E finalmente nós temos estabilidade, como uma grande carvalho firme em qualquer situação da vida. Porque não somos palha, somos como o homem que tem seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. O conselho dos ímpios se foi, nós estamos firmes, não importa o que vai acontecer amanhã. Pai, nós te agradecemos. Venha ser cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
minha paz darei.